No fim do ano, na Fiel, nós tivemos nossa confraternização. Em um momento de descontração, eh, cada funcionário da Fiel recebeu um cartão inspirado numa série infantil, Boas Novas aos Coraçõezinhos. Os pais devem conhecer a série da Zoe. Basicamente, é uma série que trabalha sobre as emoções das crianças e os títulos são muito bons, né? Um título é Quando Você Sentir Inveja, Caio Estraga a Festa. Quando você estiver irado, João treme a cauda. E cada funcionário recebeu um cartão correspondente a si. Bom, esse foi o que eu recebi. Quando sempre tem algo a melhorar, Vini faz a crítica. Parece que eu tenho certa fama na Fiel. Fama de alguém crítico. É algo quase que eu não consigo evitar, por assim dizer. Eu, a todo tempo, estou vendo coisas que estão erradas. E por um lado é um dom, né? É uma oportunidade de enxergar coisas que podem melhorar, mas é um dom extremamente perigoso. Porque é muito fácil reclamar. É muito fácil magoar as pessoas que nós amamos, vendo mais seus defeitos do que suas qualidades. É muito fácil dar a desculpa que nós somos perfeccionistas. É muito fácil desprezar os outros porque você estudou algo que eles não estudaram. E ainda mais quando você estudou algo, quando você é especialista ou se acha um especialista em algo, é muito mais fácil você se sentir superior e crítico dos outros. Como, não sei se vocês conhecem, o Anton Ego. Já viram falar dele? Daquele filme Ratatouille? Vocês lembram do filme Ratatouille? Do crítico de comida? Ele chama Anton Ego e ele é colocado como o grande vilão da história. É até engraçado como eles retratam ele. Ele tem um corpo esguio, anguloso, olhos profundos, uma aparência pálida, parecendo aqueles vilões dos desenhos animados antigos. Ele é alto, tem a sala dele parece um caixão, lembrando que ele é um vampiro que suga aquilo que ele critica. A máquina de escrever dele parece uma caveira, no qual ele escreve críticas mortais. Aliás, foi por causa da avaliação dele que, né, o restaurante do Gusteau fechou. E lá para o fim do filme ele diz, de certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Só que eu fico imaginando o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento de teologia, de eclesiologia, tudo que ele sabia da escritura e sobre a igreja. Eu fico perguntando, será que quando Paulo olhava para as igrejas, será que ele também não via tudo que tinha de errado? Será que ele não via um monte de problema? E na carta de Efésios, aquela região das igrejas em Éfeso, ele fala de diversos problemas. Em Efésios 3 e 4, ele está preocupado com a união deles, com o perigo da divisão entre os judeus e gentios. Em Efésios 4:5, ele está preocupado com a santidade deles. Ele deseja que eles despojem o velho homem, deixem a mentira e a palavra torpe, que sejam imitadores de Deus e andem como filhos da luz. Em Efésios 5:6, ele está preocupado com os relacionamentos deles. Ele deseja ver o evangelho impactando a forma como maridos e mulheres, pais e filhos, senhores e servos se tratam. Em Efésios 6, ele está preocupado com a perseverança deles e deseja que eles vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Paulo vê muitos problemas. E você? Você é uma pessoa crítica? Esse seria o cartãozinho que você receberia no final do ano? Será que você também vê problemas, erros na Igreja Batista da Graça? Problemas no ministério infantil, feminino, masculino? Defeitos na EBD, na música, na pregação, nos pastores, nos diáconos, nos membros?
Talvez você não seja dessa igreja, nem seja crente, e você vê um monte de erros e falhas nos evangélicos, nas igrejas por aí, nos cristãos. Eu preciso confessar, eu vejo, a todo momento. Eu penso em como as coisas poderiam ser melhores. Tantas coisas para melhorar, e especialmente em mim, em todos os meus defeitos que eu desprezo, em todas as minhas fraquezas que eu lamento, mas também nos outros. E a pergunta é como que Paulo, um mestre, um apóstolo, um ex-fariseu, soube lidar com todos os problemas que ele via. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 1. Nós vamos estudar os versículos 15 até o 23. Efésios 1, de 15 a 23. Efésios 1, de 15 a 23, o capítulo 1 de Efésios é repleto de oração, tem adoração, gratidão, intercessão. E nos versículos 3 a 14, Paulo começou com um louvor. Ele bendisse o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós estudamos isso na série Toda Sorte de Bênção, que você pode encontrar no YouTube da igreja. Mas hoje nós focaremos no versículo 15 a 23. E aqui o apóstolo está encorajando a igreja com aquela frase que nós falamos um para o outro. Estou orando por você. Ele primeiro dá graças a Deus pela fé e pelo amor daqueles santos, e depois intercede para que eles conheçam mais a Deus. Paulo deseja que eles vivam de um modo digno da vocação a que foram chamados. E Paulo intercede para que a realidade espiritual que eles têm em Cristo se torne a experiência pessoal deles. Esse é o problema que ele quer solucionar. E por isso, ele ora. Ele primeiro agradece e depois ele intercede. Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. O apóstolo Paulo ficou sabendo da fé e do amor daqueles irmãos da região de Éfeso, e isso o levou a dar graças a Deus. Na verdade, o coração dele está explodindo de alegria, porque ele viu que naquelas pessoas havia fé no Senhor Jesus. Elas haviam deixado a vida anterior delas. Talvez muitos deles vieram das religiões místicas da época. Talvez alguns tinham sido praticantes de magia. Outros cultuavam a deusa grega Artemis. Outros guiavam as vidas pela superstição da astrologia. E talvez alguns filósofos não criam nada disso. Só que agora, todos esses, supersticiosos, religiosos ou não, haviam colocado a sua confiança na redenção de Jesus. E haviam jurado fidelidade ao Senhor. Eles não confiavam mais na própria capacidade deles de se salvar, seja por obras religiosas, pela caridade ou por rituais místicos. Eles haviam colocado a confiança somente em Jesus para chegar ao paraíso e não pelas suas obras para chegar aos campos elíseos da religião grega. Agora, eles criam no verdadeiro Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Criam que esse Deus havia escolhido eles, havia predestinado para a adoção de filhos. Eles criam que o sangue do Messias os redimia de todo o pecado, segundo a riqueza da graça de Deus. E eles experimentaram o selo do Santo Espírito da promessa. E porque eles creram, porque eles experimentaram o Evangelho, o coração deles agora frutificou em amor. Amor não só por Deus, mas amor por todos os santos. Eles haviam compreendido que se eles eram filhos de Deus, então eles precisavam amar o Pai, mas também amar os seus irmãos. A fé deles frutificou em amor genuíno
não só por uma panelinha de pessoas iguais a ele, mas por todos os santos diferentes deles. E quando Paulo ouve sobre o testemunho da fé e a evidência do amor, o que ele faz? Ele dá graças. Mas não só. Ele não cessa de dar graças. O coração de Paulo não consegue se conter. Ele está testemunhando pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, agora vivos em Cristo Jesus. Paulo sabia que se a fé genuína estava lá, e se o fruto do amor estava lá, então Deus estava lá. E que qualquer problema que precisasse ser resolvido era possível, porque havia fé e havia amor. Perceba o que Paulo faz, amados. No meio de todos os problemas que ele vai lidar em sua carta, Paulo tem olhos que procuram evidências da graça de Deus. Aquilo que Deus já fez para Paulo brilha mais do que todos os defeitos daquela igreja. E perceba que as coisas simples que Paulo vê, coisas elementares, a fé cristã, fé e amor. Paulo está agradecendo por coisas corriqueiras, elementares, mas não menos milagrosas, que é a ressurreição de mortos espirituais. Nós agradecemos corretamente por curas, por trabalhos, por segurança, mas será que nossos olhos estão abertos para ver o milagre no básico? O extraordinário da fé e do amor cotidianos. A graça de Deus mostrada nas coisas mais elementares. Será que nossos olhos críticos veem a graça de Deus em operação? Nós precisamos render graças ao nosso Deus, amados. Como nós precisamos agradecer a Deus, porque aqui, nessa igreja, haviam aqueles que eram idólatras, religiosos e ateus, e agora colocaram sua fé em Cristo Jesus. Nós rendemos graças a Cristo, porque haviam aqueles que eram entregues a alcoólatras, às drogas, ao crime, mas conheceram o Senhor Jesus. Nós rendemos graças a Deus, porque havia aqui filhos de crentes que encontraram Jesus sem nunca experimentar nada disso. Nós rendemos graças a Deus, porque no nosso meio tem pessoas que têm se mantido fiéis a Jesus, não por 1 ano, não por 2 anos, não por 10 anos, mas por décadas a fio. E nós precisamos render graças também, amados, pelas evidências de amor que nós vemos aqui, pelo cuidado com que o Ministério Infantil tem com nossas crianças, pela vida da Carol, que também fez aniversário e tem cuidado do Ministério Infantil por anos, amado aquelas crianças, pelas mulheres que têm zelado uma por outra em celebrações, em cuidado com fraldas, por homens que têm ajudado uns aos outros, por muitos que têm ajudado financeiramente ou com alimentos, coisas que vocês nem ouvem na membresia, que o Ministério de Ação Social dessa igreja tem realizado. Amados, como nós precisamos agradecer a Deus, porque toda entrevista que eu faço de membresia, não há uma que as pessoas não falam que essa igreja é receptiva. E isso é fruto do amor de Deus em nós, porque nós somos recebidos pela graça. E nós precisamos agradecer pelo amor de tantos ministérios aqui, pela fidelidade com que o Senhor tem sustentado o seu servo, pastor Gilson, por 25 anos, nos amando com amor conselheiro.
por uma diaconia ativa e operosa e harmônica e um presbitério harmônico. E eu já fui em tantas igrejas, amados, que nós temos que não é fácil de achar por aí. É graça de Deus. E nós precisamos agradecer a Deus. Que privilégio nós temos de fazer parte dessa igreja, de morarmos em uma cidade onde você pode recomendar mais de uma igreja saudável. Você sabe o que é isso? Uma igreja com mais de uma igreja saudável. Lembro na época do Voltemos Evangelho, mais no começo, eu recebia e-mails e mensagens de pessoas procurando uma igreja saudável e bíblica em sua igreja e não achavam. E nós temos a graça de estar em uma igreja bíblica, em uma cidade com várias igrejas saudáveis. Nós precisamos agradecer a Ti, Pai, pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Paulo tem críticas, mas ele começa agradecendo. Antes de qualquer opinião, amados, qualquer sugestão, qualquer crítica, os nossos olhos precisam estar saturados das evidências da graça de Deus e a nossa boca cheia de gratidão. Abraham Lincoln supostamente disse: tem direito de criticar quem tem coração para ajudar. Tem direito a criticar quem tem coração a ajudar. E a gratidão é o corretivo do coração. É que nos coloca numa posição a estar disposto a ajudar, porque só ajuda quem vê algo de bom que é possível melhorar. O nosso cristicismo, amados, nos deixa desproporcionais. Nós menosprezamos o que há de melhor e ampliamos o que há de pior. Nós vemos defeitos e ignoramos as evidências da graça. Nós colocamos uma lupa nos erros e fechamos nossos olhos para os acertos. Nós vemos o cisco nos olhos dos nossos irmãos e ignoramos a trave nos nossos. Nós nos sentimos críticos, que nos sentamos à mesa enquanto os outros nos servem. E Oscar Wilde comentou: aqueles que não fazem nada são sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Mas a gratidão nos ajuda a ter uma visão panorâmica, um entendimento mais compreensivo, uma medida mais equilibrada das coisas. Ela tira-nos do ceticismo de falar que não tem jeito, da incredulidade do nada vai mudar. Ela nos dá perspectiva, porque Deus está agindo. Há evidências da graça de Deus. Deus está aqui. Há esperança para mim. Há esperança para você. Há esperança para nós. Quais motivos você poderia agradecer a Deus por esta igreja? Será que você consegue pensar nos 2, 3 motivos para agradecer? Será que esse não seria um maravilhoso assunto para o seu almoço com a sua família ou com irmãos da igreja? Quais motivos nós podemos agradecer a Deus por esta igreja? Mas agora, com o coração no lugar correto, Paulo passa então a interceder por aqueles cristãos. Ele vai agora orar. E teve um roteirista e diretor, Federico Fellini, que uma vez pontuou o seguinte: criticar não é destruir, mas trazer um objeto de volta ao lugar certo. Criticar não é destruir, é trazer o objeto ao lugar certo. E é isso que Paulo quer. É isso que ele quer através das orações. Ele não quer destruir aqueles santos, ele quer ver aqueles santos no lugar certo, no lugar onde eles vivem à luz do Evangelho e diante da realidade daquilo que Deus fez neles. Então veja o que Paulo ora no versículo 16.
Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espíritos de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. O pedido de Paulo é simples, mas também profundo. Ele ora para que eles conheçam mais a Deus. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Veja os termos que Paulo usa aqui na sua oração. É conhecer o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É um conhecimento relacional de conhecer o Pai no Filho. De conhecer o Deus verdadeiro que Cristo revelou. O Deus que, como Paulo disse no versículo 3, tem nos abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É esse Deus que nós precisamos conhecer. E esse Deus, Paulo diz, é o Pai da glória. Ele é o glorioso Pai que se revelou no Filho, mas também a fonte de toda glória. Glória na Escritura, muitas vezes, é a revelação do caráter de Deus, da salvação de Deus, da aliança de Deus. Ou seja, nós precisamos conhecer o Deus da aliança na face de Cristo, nosso mediador. É um conhecimento relacional. E para isso, Paulo fala que nós precisamos do espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, nós precisamos que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e revelação. Revelação, amados, porque nós precisamos que o Espírito haja brilhando a luz e abrindo nossos olhos para a luz. Nós precisamos de revelação para entender esse conhecimento que é sobrenatural, que é espiritual. Mas também precisamos que o Espírito nos dê sabedoria. Sabedoria para poder discernir, sabedoria para poder aplicar, sabedoria para poder viver diante daquilo que Deus fez em nós, em Cristo Jesus. Nós precisamos de um conhecimento também que é experiencial, que é prático, que é posto em nossa vida na prática. Esse conhecimento, amados, é a iluminação dos olhos do nosso coração. Nossa cultura considera o coração como emoções, mas na Bíblia é mais do que isso. O coração é a sede da nossa vida física, emocional, espiritual, mental. O coração é o âmago dos nossos afetos, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, aquilo que você é no mais interior de si. Ou seja, esse não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo e que altera tudo em nós, é um conhecimento holístico. É esse conhecimento relacional, sobrenatural, experiencial e total que nós precisamos. O conhecimento da Trindade. Porque perceba como Paulo aplica a forma trinitariana. Nós precisamos conhecer o Pai no Filho, pelo Espírito. O interessante é que aqueles cristãos já conheciam o Deus Trino. Eles já criam. Mas como esse conhecimento não é só um fato, não é só factual, porque ele é relacional, esse conhecimento pode se aprofundar. Porque ele é experiencial ou prático, esse conhecimento pode se aprimorar. Porque ele é espiritual, ele pode se elevar. O conhecimento que nós temos de Deus não é estático. Nós precisamos nos tornar plenos nesse conhecimento. E veja o que Paulo está falando. Todos esses problemas que vocês têm, problema de união, de santidade, de relacionamentos, de perseverança, todos esses problemas começam a se solucionar quando vocês conhecem mais a Deus e vivem à luz desse conhecimento. É aqui que começa a transformação Igreja Batista da Graça. Abraçar, compreender, envolver-se mais
com o conhecimento de quem Deus é em Cristo Jesus para nós. E tudo que Ele fez em Cristo, pelo Espírito, para nós. É aqui que começa a transformação e é aqui então que começa a intercessão. Mas exatamente o que Paulo pede? O que nós devemos conhecer sobre Deus e sobre o Evangelho? Veja o versículo 18 e 19. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo destaca 3 coisas aqui. Perceba, a esperança do chamamento de Deus, a riqueza da glória da herança de Deus nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus com nós, os que cremos. Vamos investigar cada um desses. A esperança do chamamento de Deus. Aqueles cristãos eram, em sua maioria, gentios. Eles eram estranhos às alianças e às promessas de Deus ao povo judeu. Paulo fala que eles estavam sem Cristo, sem Deus no mundo. Mas agora, amados, Deus os chamou. E que chamado é esse? É o que Paulo falou no texto anterior. Deus os elegeu e escolheu para que eles fossem santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus os predestinou para Ele, em amor, para serem adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para sermos aquilo que Jesus é. Filhos de Deus. Nós somos chamados, amados, para a vida eterna. E esse chamado nos enche de esperança. Porque nossa vida é cheia de desafios. Neste mundo, nós temos aflições, mas nós esperamos em Cristo. Nesta peregrinação, nós somos tentados, mas nós esperamos em Cristo. Nessa jornada, nós somos provados, mas nós esperamos em Cristo. Amados, sim, a porta é estreita e o caminho apertado, mas a glória prometida, amados, é imensa. Nós carregamos a cruz juntamente com Cristo, para naquele último dia recebemos a ressurreição em glória de Cristo em nós. E essa esperança ajuda a como trabalhar adequadamente as fraquezas que nós vemos em nós e nos nossos irmãos. Porque sim, amados, eu tenho muito a melhorar, você também. Esta igreja tem muito a melhorar. Só que ainda nós estamos em obra. Deus não acabou a sua obra em nós. Deus está agindo. E aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meu amado, meu pedido é quando vocês notarem as minhas falhas, e são muitas, as minhas deficiências, eu peço que vocês se lembrem. Há esperança para mim em Deus. E quando eu ver as falhas de vocês, eu vou lembrar a esperança para vocês em Deus. E quando nós vemos nossas falhas, nós precisamos lembrar a esperança para nós em Deus. Senhor, nos dá espírito de revelação e conhecimento para sabermos qual é a esperança do seu chamamento para nós. O apóstolo também intercede, segundo ponto, para que nós saibamos a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. E perceba, não é a nossa herança, é a herança de Deus. É a herança que Deus tem nos santos. Ou seja, Paulo está falando, eu quero que vocês compreendam que os santos, que vocês, são a herança de Deus. E é um termo que nós não ouvimos muito. Nós ouvimos mais sobre a nossa herança. Mas desde o Êxodo, Deus fala, esse é meu povo de propriedade peculiar. É minha herança.
eu tomei para mim. Paulo quer então que nós saibamos que nós, aqueles que cremos, fomos separados por Deus e para Deus. Quer gentios, quer judeus, quer gregos, quer brasileiros. Nós somos a herança que Deus escolheu para si mesmo. Mas tem mais do que isso. Paulo não quer que só que você saiba desse fato. Paulo intercede para que nos seja revelado a riqueza da glória dessa herança. Ou quão ricamente gloriosa é a herança de Deus. No Salmo 16, Davi fala: o Senhor é minha herança. E quão muito linda é a minha herança. Mas aqui é como se Deus estivesse cantando: a igreja é a porção da minha herança. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Deus olha para o seu povo e diz: vocês me são preciosos. Mas como? Olha o tanto de problema que a gente tem. O tanto desse bando de pecadores cheio de defeitos. Como Deus pode falar isso de nós? É porque o Pai vê o seu povo através do seu Filho. Ele nos vê em Cristo e ele nos valoriza o tanto quanto ele valoriza o amado. Imagine o seguinte: um rei e seu filho entram numa relojoaria. E o atendente corre então para receber a realeza e coloca rapidamente os relógios mais belos e mais caros na frente deles. Mas daí quando o atendente olha, o príncipe está olhando para um relógio que não era aqueles que ele mostrou. Rapidamente aquele atendente vai chamar o relojoeiro para tentar dissuadir a jovem realeza. Quando o relojoeiro entra, ele percebe que o príncipe está olhando não para aqueles relógios com brilhantes e de ouro, mas para um relógio de plástico. Sabe aquele relógio por menos de R$ 1 que tem em festa infantil? E aquele relógio está na mão do príncipe e ele está olhando com amor para aquele relógio. O atendente olha e o relojoeiro, com muita sabedoria, diz: esse agora é o relógio mais caro do reino, porque ele foi amado pelo príncipe. Você é amado por Jesus. Você é valioso para Deus. Mas não porque tem algo bom, ou belo, ou benemérito em si mesmo, mas por causa do príncipe. Deus ama e valoriza o seu povo, tanto que ele selou consigo mesmo, com seu Santo Espírito, e ele prometeu que um dia virá resgatar a sua propriedade em louvor à sua glória. Você que está ouvindo, você faz parte deste povo. E perceba que a minha pergunta não é se você é religioso, se você faz parte dessa igreja ou de alguma outra igreja. A minha pergunta é se você está espiritualmente unido com Cristo pela fé e de tal forma que você nasceu de novo e agora pertence à família de Deus, o povo do Messias. Se o Espírito Santo já tirou você da morte do pecado e trouxe vida em Cristo Jesus, e você experimentou isso no selo do Espírito. Se você hoje sente que não faz parte do povo de Deus ou tem dúvida disso, procura qualquer membro dessa igreja após o culto. Nós ficaremos felizes em explicar para você como a fé em Cristo Jesus nos torna parte do povo de Deus. Mas e nós, amados, que já fazemos parte do povo de Deus? Será que nós valorizamos a igreja como Jesus a ama? Será que a minha crítica, será que a sua crítica vem de um coração que ama e estima o povo de Deus? Ou que negligencia e despreza?
Será que antes de vermos os defeitos, nós vemos a beleza da igreja? Será que vemos a sua formosura antes de apontar as suas rugas? Será que vemos quão gloriosa e valiosa a igreja é antes de a depreciarmos? Será que nós tememos caluniar a menina dos olhos de Deus? Será que nós somos tão tolos ao ponto de falar de qualquer jeito daquela que Jesus chama de minha noiva amada? Senhor, nós precisamos do espírito de revelação e de sabedoria para nós sabermos qual é a riqueza da glória da herança sua nos santos. E por último, o apóstolo Paulo roga para que saibamos qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com aqueles que creem. Não é qualquer poder que nós precisamos conhecer. É a suprema grandeza do poder de Deus que age em nós. Agora, você sabe quão grande é esse poder? Deixa eu explicar quão grande é esse poder. Veja o versículo 19. Segundo, a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E, pois todas as coisas debaixo do pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo quer que você saiba quão eficaz é o poder de Deus, sabe? Aquele poder que pegou Jesus do túmulo e o colocou no trono. Aquele poder que tirou Jesus do sepulcro e o colocou acima de todo poder ou autoridade, seja angelical, seja demoníaco, seja humano. O poder que sujeitou absolutamente tudo, absolutamente para sempre, debaixo dos pés cravejados do Messias. Esse é o poder de Deus que age em nós. Por quê? Porque Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse poder é nosso, porque nós somos o corpo. E se a cabeça é exaltada, o corpo vai junto. Se a cabeça está assentada, o corpo se assentou. E porque Cristo, então, é a cabeça, aquele que rege, aquele que direciona, aquele que provê todas as coisas para todo e aponta o universo para a sua consumação, nós somos o corpo, o povo que Jesus enche com a sua autoridade, com a sua glória, com a sua provisão de uma forma especial. É esse poder que atua nesta igreja agora. Então, amados, nós não precisamos temer a morte, porque o poder de Deus que ressuscitou a Cristo age em nós. Nós não precisamos temer o império das trevas, porque o poder de Deus que colocou Cristo no trono age em nós. Nós não precisamos temer que a nossa esperança em Cristo será frustrada, ou que Deus não tenha poder suficiente para nos resgatar, porque Ele já mostrou o seu poder, e Ele virá em glória para ter os seus santos para ti, para si. Deus é poderoso o suficiente para garantir que nós estaremos com Ele para sempre. Ele é poderoso para libertar o seu povo do Egito, da Babilônia, do império das trevas e da morte. Isso significa, amados, que todos os problemas que vocês veem na minha vida, que eu vejo na minha vida, todos os problemas que eu vejo na vida de vocês, não são absolutamente nada comparado com o poder daquele que ressuscita os mortos. Que são nossos defeitos diante do Deus que consegue pegar um cadáver e colocar reinando no trono?
Essas evidências da graça lembram que Deus está agindo em nós. A gratidão pelas evidências da graça lembra que Deus já está agindo. O poder nos lembra como Ele está agindo. E diante disso, amados, nosso ceticismo com as coisas da igreja precisa se dissolver. Porque a minha frustração de que as coisas vão ser sempre assim é mentirosa. O poder de Deus está agindo na igreja. A minha impaciência, que as coisas parecem que não vão no meu ritmo, é tola, porque o poder de Deus já está agindo. E esse poder de Deus vai transformar a minha vida, a sua vida e esta igreja em glória no tempo que Deus predeterminou. E quando a gente percebe então o poder de Deus, a nossa crítica se transforma em intercessão. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Senhor, nós precisamos de espírito de revelação e sabedoria para nós compreendermos qual é a suprema grandeza do seu poder agindo em nós. Certo religioso brasileiro disse: a esperança só tem sentido quando existe participação. Contentar-se em ver e criticar, sem assumir com coragem a própria tarefa, não passa de hipocrisia. Paulo viu os problemas. Paulo sabia como a igreja precisava melhorar. Mas Paulo participou não em murmuração, mas em ações de graças. Não em reclamação, mas em intercessão. O apóstolo viu as evidências da graça de Deus, a fé e o amor. Ele rendeu graças a Deus. Ele intercedeu para que aqueles santos pudessem compreender mais de Deus e assim viver diante dessa realidade, viver de modo digno da vocação que foram chamados. Amados, Deus está agindo em sua igreja e Paulo está orando. E nós? O que nós estamos fazendo? Hoje é o dia, amados, de nós aprendermos a sermos mais gratos pela igreja e a prestarmos mais atenção nas evidências da graça de Deus, no que Deus está fazendo e se alegrar com isso. Hoje é dia de nós aprendermos a contemplar o esperançoso chamado de Deus para a vida dos nossos irmãos e nos lembrarmos que Deus ainda não terminou sua obra em nós. Hoje é dia de percebermos o rico e glorioso valor que Deus coloca sobre o seu povo e nos atentarmos para o amor e o temor necessários antes de falarmos da herança de Deus. Hoje é o dia de nós compreendermos a suprema grandeza do poder vivificador e entronizador de Deus, que já age sobre os crentes. E assim nós derretemos nosso ceticismo na intensidade da força de Deus. No fim do filme Ratatouille, aquele crítico que adorava destruir a reputação de outros, ele prova o Ratatouille, que é um prato provençal comum da França. São legumes. O básico. Mas naquele momento ele é carregado para sua infância. E aquilo transforma ele. Aquela carranca e olhos fundos começam a ter cor e sorriso, e ele começa a se lembrar do amor pela gastronomia. Leveza toma conta dele. E ele agora rotineiramente volta para comer os pratos do chefe Remy, o ratinho. Irmãos, eu e você precisamos provar os sabores do Evangelho de novo. Nós precisamos nos encantar com tudo que Deus é para nós em Cristo Jesus.
por todas as bênçãos que nós recebemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quanto mais extasiados com o Evangelho nós tivermos, a nossa carranca, a nossa crítica vai se transformar. Nós vamos ficar leves e nós vamos poder transformar a nossa crítica em apreciação, a nossa murmuração em ações de graças, nossa murmuração em intercessão. Vamos orar. Pai, junto com meus irmãos, eu confesso que eu tenho falhado em ver a beleza da sua igreja, a grandeza do seu poder, a esperança para a qual fomos chamados. Confesso que tenho mais reclamado que dado graças. Confesso que tenho visto mais os problemas do que as evidências da graça. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor não terminou sua obra em nós. Há esperança para nós em Cristo. Então nós rogamos que o poder que vivificou a Cristo transforme cada coração aqui, para nós podermos amar a igreja com o mesmo amor que o Senhor ama, a valorizar a igreja com o mesmo valor que o Senhor lhe dá pela graça, a nos envolvermos em ações e serviços como Cristo amou a igreja e morreu por ela, a sermos operosos como o seu poder age. Para isso nós precisamos do Espírito, para isso nós precisamos de avivamento. Para isso nós precisamos do Senhor. Sê com tua igreja, hoje, para sempre. É o que rogamos em Cristo Jesus.